Já passa dos 4.500 o número de casos confirmados de coronavírus aqui no país. E 159 pessoas morreram. A repórter Mariana Jungmann traz as informações ao vivo para a gente. Mariana, boa noite. Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, 23 mortes a mais somente de ontem para hoje. Essa taxa de letalidade, inclusive, foi o que chamou a atenção nos números de hoje, porque até a semana passada nós tínhamos uma taxa de letalidade de pouco mais de 2%, chegando a 2,6%, mas hoje essa taxa chegou a 3,5%. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou que isso está acontecendo porque o Ministério ainda está testando apenas os casos graves da doença. O Ministério da Saúde começa a receber a partir dessa semana os kits de testagem que encomendou e começa a distribuir eles aos estados. Isso deve aumentar a testagem, segundo o ministro, e aí sim nós devemos ter um aumento no número de casos totais, mas essa taxa de mortalidade, ou seja, a proporção entre o número de óbitos e os casos totais da doença deve cair. Vamos acompanhar o que o ministro disse hoje sobre isso. Os óbitos são muito mais fáceis de serem confirmados. Uma pessoa falece, eu tenho a confirmação do vírus, já era caso confirmado, foi a óbito. Os casos que estão aí, nós não temos testagem para todos. Então, o número de casos confirmados é muito maior do que o número de casos que temos como casos confirmados. Se tivéssemos hoje todos os casos que estão circulando Brasil afora e que existem, nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, maior fica a letalidade. Bem, a gente viu aí que o ministro da Saúde hoje fez essa coletiva de imprensa acompanhado de diversos outros ministros que compõem o gabinete de crise no Palácio do Planalto, entre eles ministro da Defesa e ministro de Infraestrutura, que vão ajudar com a parte de logística para o enfrentamento dessa crise. Os ministros anunciaram que o Brasil comprou mais de 200 milhões de itens da China, que devem começar a chegar nos próximos 30 dias, e também que as companhias aéreas vão ajudar a fazer essa logística, essa distribuição de equipamentos para os estados. O ministro da Saúde falou também que nós estamos observando agora resultados referentes ao comportamento da população ao longo dos últimos 15 dias e que por isso é importante, porque o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, ainda não tem condições plenas de enfrentar toda a demanda hospitalar que essa crise deve gerar, e por isso é importante que as pessoas permaneçam seguindo as orientações dos governos estaduais e sigam fazendo o isolamento domiciliar sempre que possível. Vamos acompanhar o que ele disse. A gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema. Estão chegando equipamentos. A gente está que aguardar a quantidade de hospitais de campanha que estão sendo ainda construídos em várias cidades. Bem, ainda com relação ao isolamento domiciliar, o Colégio de Líderes do Senado, formado aí pelos líderes partidários, divulgou hoje uma carta na qual pede que as pessoas também sigam as orientações dos estados e permaneçam também fazendo o isolamento domiciliar. O Senado, inclusive, aprovou hoje, na tarde de hoje, aquele projeto de lei que prevê o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 para os trabalhadores informais ou autônomos. Ao longo dos próximos 3 meses, o governo pediu que essas pessoas ainda não procurem as agências da Caixa Econômica Federal, porque ainda vai ser feita a estrutura para distribuição desse valor. Lembrando que ele deve ser pago apenas para os trabalhadores informais em famílias cuja renda familiar seja de até
3 salários mínimos. O presidente do Senado e o vice-presidente do Senado também pediram que o presidente da República, Jair Bolsonaro, faça a sanção desse projeto o mais rápido possível. Outro projeto também que foi aprovado hoje pelo Senado é o que prevê o pagamento, a distribuição de alimentos do Programa Nacional de Merenda Escolar para as famílias de baixa renda, cujos filhos costumavam comer na escola e agora estão em casa por conta das aulas suspensas. Então, que esses alimentos sejam distribuídos para essas famílias. Paulo e Catiúcia, com vocês.